Cara, e aí? Você já deve saber que meu nome é Natália Manes. E bora começar essa novidade aqui doida. Como se já não tivesse inventado modo suficiente. Vou falar do assunto que mais me pedem no meu Instagram, que é a não monogamia. Natália, como que você se descobriu não monogâmica? Natália, como é que foi pra você o processo? Ninguém nunca fala meu nome primeiro na frase, mas eu sou uma mulher lésbica não monogâmica. E nem sempre foi assim. Até porque eu cresci na igreja evangélica. E não só cresci na igreja evangélica, como eu era a filha do pastor da igreja evangélica. E meu pai, por algum motivo, ele era super respeitado. O que pra mim é um pouco engraçado hoje em dia. De toda forma, eu passei por todo o processo de entender e aceitar, na verdade, né, que eu gostava de mulheres. E aí, como se já não fosse suficiente pra eu me detestar e achar que eu tava errada, eu me identifiquei com a não monogamia. Foi intenso. Mas foi bem depois. Eu já estava muito bem consolidada com o fato de gostar de mulheres quando eu comecei a entender a não monogamia, assim. Mas os processos acabaram sendo bem parecidos. Eu estava num relacionamento monogâmico com uma mulher portuguesa. Eu morando no Rio de Janeiro, ela morando em Portugal, a gente começou a se relacionar pela internet. E enquanto eu estava conhecendo ela, e a gente estava conversando pela internet antes da gente se conhecer pessoalmente, eu estava, né, em aplicativos de relacionamento. Então eu estava conhecendo outras pessoas e eu conheci esse rapaz trans. Rapaz, tal qual uma senhora de 70 anos. Mas eu conheci esse rapazito trans, chama Azul. Na época, ele ainda estava no começo da transição, então ele ainda não se identificava como um homem trans, ainda não tinha se entendido como um homem trans, então ele se identificava como uma pessoa não binária. Só que performava um pouco mais de feminilidade por estar ainda no começo e tal, tava se entendendo ali. Foi quando a gente se conheceu e ele já se identificava e já se via como uma pessoa não monogâmica. Poliamorosa, especificamente. E na época eu não tinha contato nenhum com isso, eu era monogâmica, fechada com a não monogamia, BDSM, bom demais ser monogâmico. Eu tava nessa vibe aí. Só que como eu tava solteira, me conhecendo, tinha acabado de entender que eu não era bissexual, eu era lésbica, tava ali explorando, não sei o quê. Eu comecei a conversar com ele sobre isso. E ele falou: bicha, acorda, você é não monogâmica demais. O que tá acontecendo? Vamos aceitar. E eu, ok. Só que ao mesmo tempo eu tava conversando e tava me envolvendo emocionalmente com essa mulher portuguesa que, mais monogâmica que ela, pariu. Conheço poucas pessoas. Foi um conflito muito grande, porque eu tava apaixonada por ela. E a gente já tava planejando dela ir pro Rio de Janeiro me conhecer. Aí eu falei, caraca, e agora? E ela foi me visitar no Rio de Janeiro. A gente se conheceu, a gente se deu muito bem. A gente se gostou. É, No começo já tinha muita coisa que tava na cara que não ia bater, sabe? Mas eu não sei, eu tava ali. Eu tava disposta, eu tava perdida, eu tava muitas coisas. Me apaixonei mais e a gente tinha outras coisas em comum, umas paradas assim inexplicáveis, sabe? A gente começou a namorar oficialmente de forma monogâmica. E quando eu falei pro Azul, ele não lidou bem. Ele falou: "Cara, você tá se enganando". Eu assim, respeita o meu relacionamento, respeita a minha namorada. Se você não respeita o meu relacionamento, então você não me respeita, então você não é uma pessoa legal, então não é pra você estar comigo. E eu assim, eu sou super monogâmica, não sei o que. Eu fui louca. Eu fui completamente louca. Eu tenho essa consciência. Eu fui completamente doida. Tipo, bicha, respira. Respira, monogâmica. E eu não aceitei aquilo de jeito nenhum e eu me apaguei. Mais uma vez, adiei o processo que em algum momento ia chegar. A gente começou a namorar à distância, vim pra cá visitar, conheci a família dela, vim com a minha mãe, enfim, a gente fez todo um rolê. E aí ela perguntou se eu viria morar com ela aqui em Portugal, que é onde eu moro hoje. E eu disse que sim, que eu vinha. Acontece que antes de eu vir, eu tinha planejado de vir em julho. Era abril. E um detalhe que eu não contei pra vocês, que normalmente eu não conto mesmo, só no meu Instagram já contei algumas vezes. Eu, antes de conhecer ela, tinha na pandemia me relacionado, assim, meio que uma web relação, porque era o que dava também. Mas foi com uma menina de Portugal também. E aí, quando eu me web relacionei com essa menina, eu fui muito apaixonada. Foi a primeira mulher que eu me apaixonei de verdade. E eu não tinha superado ainda, com uma boa lésbica. Eu ainda não tinha superado. Então,
Alguns psicólogos podem dizer que eu estava projetando, alguns, mas bobagem, bobaginha. A realidade é que eu, ao mesmo tempo, me apaixonei por essa mulher que eu conheci depois e eu estava apaixonada pelas duas ao mesmo tempo. Só que na época eu falei, não, eu estou me enganando, eu estou enganando a minha namorada, eu estou enganando todo mundo. Faltavam 2 meses pra eu vir morar aqui, definitivamente, com a minha ex. Eu fui encontrar uma amiga minha numa praça, lá no Rio de Janeiro, e ela perguntou, aí, como é que tá tudo? Como é que foi a viagem pra Portugal? Não sei o quê. E eu contei mais ou menos o que tinha sido. Falei sobre a menina que eu me relacionei na pandemia. E a gente começou esse assunto. E ela me perguntou: e aí, amiga, como é que foi? Você encontrou ela lá? Eu falei: não, acabou que a gente não se encontrou. E aí eu comecei a falar dela. E eu tava apaixonada também. E o meu celular tava aqui no meu bolsinho. A gente tava conversando, papapá. De repente eu recebo uma ligação da minha namorada na época. Lá, uma ligação lá de Portugal. Oi, amor, ainda tô aqui com a minha amiga na praça. E ela disse: eu ouvi tudo que você falou. Acabou. E ela terminou comigo por telefone, a 8.000 quilômetros de distância. Quando faltava 2 meses pra eu ir morar com ela, definitivamente. Sair do meu país, abandonar tudo que eu conhecia pra ir morar com ela. Ela terminou comigo por telefone. Que ela ouviu falando da minha ex. Gente, monogâmico precisa acabar. Monogâmico precisa acabar imediatamente. Ela não quis saber de mim, ela não quis me ouvir, ela não queria conversar comigo. Eu não quero te ouvir, isso pra mim é uma traição. E ela gritava comigo no telefone como se eu tivesse, sei lá, matado a mãe dela. Acontece que eu comprei uma passagem pra 2 semanas depois pra ir conversar com ela em Portugal. Não, eu tava bem de cabeça, eu tava super bem de cabeça. Como vocês podem ver, eu tava ótima. Peguei o meu querido avião. Nesse processo você pensa, vocês estavam conversando, né? Ela não queria ver minha cara, gente. Ela não queria saber de mim. Ela tava fazendo eu me sentir a pior pessoa do mundo e eu estava me sentindo a pior pessoa do mundo. Eu tava assim, meu Deus, que crime cometi? Como pude eu abrir meus sentimentos pra uma amiga minha? Cara, e hoje em dia a única pergunta que eu me faço é como que eu me apaguei tanto desse jeito? Como que eu consegui chegar num ponto de simplesmente me colocar pra merda, ignorar todos os meus sentimentos e ir fazer o que eu achava que era melhor pra outra pessoa. Não se enganem, eu cheguei aqui, a gente conversou, foi horrível todo o processo, foi muito ruim, foi muito doloroso e foi muito desnecessário também. Hoje eu falo isso com todas as letras, foi muito desnecessário. E aí me perguntem, o que que você falou sobre a sua ex pra ela ficar desse jeito? Eu falei, cara, foi muito difícil estar lá. É uma pessoa que é muito importante pra mim há anos, porque isso foi o quê? 3 anos, 2 anos depois. Falei, é uma pessoa que foi muito importante pra mim e tá lá e não poder encontrar com essa pessoa porque ia incomodar a minha namorada foi muito doloroso. Eu queria ter encontrado ela porque tá na mesma cidade de uma pessoa que foi tão importante pra mim, de uma pessoa que eu amei e que eu amo, tá na mesma cidade que essa pessoa e não poder encontrar com ela foi muito difícil. E aí eu comentei um negócio assim com a minha amiga, eu falei, cara, eu descobri que ela terminou. E essa minha amiga falou, cara, eu descobri que um ex meu terminou também e eu posso te falar, eu fiquei feliz. E eu disse, eu fiquei um pouco feliz também. Eu tenho certeza que foi ali que ela falou, meu Deus, ela vai vir pra Portugal e ela não vai ficar comigo, ela vai ficar com essa ex, ela vai me largar, ela vai me deixar sozinha. E, bicho, eu tô largando a minha vida por você. Porra, eu não merecia ser tratada daquele jeito. Eu fui tratada muito mal. Não só por ela. Em resumo, o relacionamento ele durou 7 meses. Eu vim pra Portugal, eu vim pra conversar e já fiquei de uma vez, porque a gente se resolveu. E nesse tempo todo, eu precisei silenciar a outra menina no meu Instagram, porque eu me sentia muito mal. E aí fazia a minha namorada se sentir mal também, o fato de que ela tava ali. Quando essa minha ex viu que eu tinha me mudado pra cá, que eu tava em Portugal, que eu tava morando na cidade dela, e eu não falei nada pra ela, ela me mandou mensagem, tipo, cara, você tá aqui? E aí eu não respondi. E aí ela, pô, nem me avisa, me chama, vamos fazer alguma coisa. E eu não respondi. E ela falou, olha, eu fiz alguma coisa de errado. Toda vez que ela me mandava uma mensagem, eu precisava comunicar à minha parceira de que ela tinha me mandado mensagem. E aí chegou um dia que a minha parceira falou pra mim, olha, por que você não responde ela falando que você não quer manter contato? E ela me perguntava, você sente alguma coisa? E eu, tipo, não, eu não quero, tá? Eu priorizo você, como se eu tivesse que escolher entre ter uma namorada ou ser amiga da minha ex.
E isso era muito confuso pra mim, porque eu pensava: "Velho, eu não tenho a menor intenção de ficar com a minha ex, eu não olho pra ela e sinto desejo, eu só gosto muito dela como pessoa e, porra, eu nunca encontrei ela pessoalmente, eu não vou fazer isso, eu não vou poder fazer isso". E não, não, eu não poderia fazer aquilo, eu estaria abrindo mão do meu relacionamento se eu fizesse aquilo. E eu, naquela época, eu não estava disposta a abrir mão do meu relacionamento, mas eu estava completamente disposta a abrir mão de mim mesma. E foi o que eu fiz. E aí eu respondi pra minha ex, falei: "Olha, eu acho melhor a gente não manter contato, a gente não tá próxima. Você não fez nada de errado, mas eu acho que vai ser melhor assim". E aquilo me doeu tanto, aquilo machucou demais o meu coração, cara, que eu comecei a chorar escondida no banheiro todo dia. E todo dia, tá, porque eu me sentia mal, eu me sentia errada por estar assim: "Como assim eu tô envolvida com outra pessoa, eu gosto dela também, por que que eu sinto isso? Por que que não é justo? Será que eu realmente sou apaixonada pela minha namorada? Será que eu tô me enganando? Será que eu, na verdade, fiz isso tudo só por causa da minha ex?" Tipo assim, e eu já fazia terapia na época, obviamente faço terapia há muitos anos. A terapia me ajudou muito nisso, só que a minha psicóloga não, a minha antiga terapeuta já é uma mulher de 60 e poucos anos, então ela não me ajudava nessa questão. Infelizmente, né, e não é pela questão de idade, mas ela não me ajudava nisso. E eu não tinha ninguém que me mostrasse a não monogamia, que me falasse que isso existia, que era normal, que tinha, sabe, que tá ali, é a sua natureza, Natália, tá tudo bem, você não tá sendo escrota, você não tá sendo manipuladora. E eu fiquei: "Gente, eu acho que eu tô manipulando ela. Eu acho que eu tô sendo horrível". E eu chorava de culpa todo santo dia dentro do banheiro, todo dia. Não foi só por isso o término, foi por várias outras coisas. Na verdade, eu acho que isso nem foi um ponto no término, foram outras coisas. Mas de qualquer jeito, era eu me colocando em primeiro lugar pela primeira vez em muito tempo. E aí, quando eu terminei, eu falei: "Cara, quer saber?". E aí minha mãe me falou, e minha mãe, minha avó, todo mundo falando: "Cara, você tá solteira na Europa, vai viver, vai viver". E eu assim: "Cara, eu vou viver". E bicha, eu fui viver. Eita, como eu vivi. E eu conheci a Tita, que pouco menos de um mês depois que eu tinha terminado, eu conheci a Tita, que é a minha atual namorada há 3 anos. Só que quando eu conheci ela, eu falei: "Olha só, foi a primeira pessoa que eu saí ou a segunda?". Eu falei: "Olha só, eu tô num momento é interessante aqui, tá? Você quer estar participando desse momento, você fica à vontade, mas não vem com expectativa não, que puta que pariu, chega de expectativas ao meu redor". E aí ela: "Não, tudo bem, sem relacionamentos, estamos abertas aqui". Então eu estava vivendo uma solteirice, tá? Eu estava aí rodando pelo mundo, indo pra outras cidades aqui em Portugal pra ficar com mulher, eu estava assim, eu estava desse jeito, estava sendo maravilhoso, até que eu conheci uma amiga minha que foi trabalhar onde eu trabalhava, e ela se identificava como poliamorosa, tinha um marido e um namorado. E aí foi a primeira vez que eu tive contato pessoalmente com aquilo. E aí ela me contava as coisas e eu ficava: "Gente, oi? Oi?". E aí eu lembrava do azul, eu falava: "Puta que pariu", sabe? Eu só não vou mandar mensagem porque eu fui muito escrota, acho que se eu mandar mensagem agora ele vai mandar eu tomar no meu, mas se eu pudesse, eu mandava mensagem pro azul falando: "Bicho, você estava certo, eu era doida, eu estava, desculpa, me faltava, autoconhecimento, me faltava amor próprio, na verdade". Eu digo que ela foi o grande motivo de eu ter entendido as coisas no momento que eu entendi. Ter uma pessoa ali, cara, que vive aquilo já há um tempo, que consegue conversar com você, faz toda a diferença. E aí eu comecei a perceber que aquilo existia, que não era só eu, que eu não estava sozinha, que tinha nome e tudo, sabe? Tipo, ok, as pessoas já reconhecem isso, existe uma comunidade com um nome, e ter nomes é muito importante para você conseguir meio que palpar aquilo, sabe? E eu comecei a ir mais a fundo nisso, conversei com a Tita sobre o assunto, e foi super interessante. Todas as conversas que a gente teve em relação a isso foram super interessantes. Eu falei: "Cara, eu não quero namorar agora, eu não quero ter um relacionamento, uma responsabilidade afetiva com ninguém agora, nesse nível, né". A gente sempre tem responsabilidade afetiva com as pessoas, independente do relacionamento que a gente tem com elas. Mas nesse nível de responsabilidade eu não queria ter, eu não estava preparada, porra, né, pelo amor de Deus. Eu estava sozinha pela primeira vez num país que eu quase não conhecia, tinha nem 1 ano que eu estava aqui, eu estava completamente sozinha.
Ela era a única pessoa, minha ex era a única pessoa que eu conhecia. Sim, foram 8 meses, Natália, era a única pessoa que você conhecia? Sim, era. Ninguém me julga aqui, por favor. Complicado demais. Eu não quero um relacionamento desse nível agora, mas se em algum momento eu me sentir pronta, saiba que vai ser assim, não monogâmico. Eu identifico com isso e eu quero viver isso pra ver se é realmente como eu me sinto bem. E ela aceitou, eu conheci outra pessoa no meio desse processo. E aí eu comecei a me envolver demais emocionalmente com essa outra pessoa também. Fui completamente apaixonada por essa outra mulher. Ao mesmo tempo que eu tava completamente apaixonada pela Tita. E eu sempre sendo muito sincera com a Tita e sempre muito sincera com essa mulher. E foi, gente, o ó do Borogodó, vou te falar. Porque a Tita, enquanto a Tita super aceitava e me respeitava e entendia e tava de boa com aquilo, não 100%, né, mas estava disposta a conversar, a outra tava assim, me descaralhando a cada oportunidade que ela tinha, que era, ela me ouvia e ela super falava que me entendia e que também se identificava daquela forma, mas aí chegava numa hora e ela falava, cara, quando é que você vai se decidir? Preciso que você tome uma decisão. E eu, a decisão tá tomada, eu quero as duas. Qual é o Qual é a dúvida aqui, gente? Quem tá em dúvida é você. Eu já tô bem esclarecida. E ela falou, eu acho que essa outra mulher também deve estar mal, mas ela não fala pra você porque você é um pássaro livre, ninguém quer te prender. E eu não quero ser a porra de um pássaro livre. Eu sou uma pessoa. Você não vai ser honesta comigo porque você não quer me prender? É assim que você tá me prendendo. Mentindo pra mim. Foi muito ruim. Foi muito desagradável ela ia e voltava e eu permitia que ela fizesse isso, que ela isse e voltasse, sei lá, conjugar esse verbo. E aí eu entendi também na análise por que eu permiti todo esse, tá tudo bem cuidado já na minha cabeça. E foi muito complicado. No meio disso, a Tita veio pra mim e falou: "Eu não aguento". Isso quando eu já disse que eu tava realmente me apaixonando por outra pessoa também, ela falou: "Eu não aguento isso, eu não vou conseguir, a gente precisa se encontrar pra eu conversar, eu não acho que eu consigo". Aí a gente se encontrou e eu falei pra ela: "Olha, se você não conseguir, porque é o que eu posso te oferecer. Eu não vou abrir mão de mim mais uma vez". E ela decidiu continuar. Tudo é uma escolha mesmo, gente. Ah, na não monogamia, principalmente, não tem nada já feito. Não tem uma receita que você tem que seguir. A monogamia, ela é tudo muito claro, né? Ela tem os passos, um de cada vez. Ela te mostra e ela te fala exatamente o que que você tem que fazer a partir de agora. E muitas vezes ela te diz até no tempo que você tem que fazer. Se passar desse tempo aqui, seu relacionamento tá em jogo, tá meio esquisito, alguém tá te enrolando. Mas a não monogamia, não. Ela é do jeito que você bem entender, no tempo que você se sentir bem. E isso é muito difícil. A liberdade, ela é muito difícil. Porque você pensa: "Nossa, liberdade, eu vou poder fazer o que eu quiser". E o que que você quer fazer? Você vai ter que pensar o que que você quer fazer. Você vai ter que se conhecer a ponto de saber o que que vai te fazer bem, o que que não vai fazer. Não é só porque eu tenho liberdade que eu vou tomar café da manhã um Red Bull, almoçar um miojo, jantar um cigarro. Eu vou morrer em pouco tempo. Não é só porque eu posso que eu vou fazer. E é aí que pega, a liberdade ela é difícil. É muito mais fácil você ser uma criança onde a sua mãe decide todas as suas refeições do que você ser a mãe que tem que decidir todas as refeições. E eu acho que essa é a parte mais difícil, é de se encontrar ali dentro de tudo, é você se conhecer. E por causa da não monogamia, eu me conheci muito bem, assim. Eu sei muito do que eu aceito, do que eu não aceito, do que me faz bem, do que não me faz bem, mas isso também vem de muita análise. Eu acho que todo mundo precisa de análise, mas tem gente que precisa mesmo de análise. E eu era uma dessas pessoas. A minha sorte foi ter encontrado alguém que estava disposta a conversar da mesma forma que eu. Tô sempre disposta à conversa, que é a Tita. Se não tem comunicação aberta, se você não tá dizendo tudo o que você sente, dizendo tudo o que tá acontecendo dentro de você, não vai ter como, cara. E isso é com qualquer tipo de relacionamento, mas a não monogamia principalmente não tem como. Você tem que estar disposto a se abrir de uma forma que você não se abre em qualquer lugar. Eu vou falar, eu passei por muitos outros processos, eu saí com outras pessoas, depois que eu e a Tita a gente estava já junta, eu conheci outras pessoas, tive outros relacionamentos que, cara, foram por água abaixo por causa disso. Primeiro, as pessoas não estavam sendo honestas, segundo, algumas pessoas acharam que eu era a cura e a resolução do problema delas,
porque muitas delas traíram os namorados e traíram os relacionamentos e as amigas e não entendiam por que que elas eram assim e achavam que elas eram assim por causa da não monogamia, até elas perceberem que não. As pessoas, elas arrumam um jeito de trair você. Porque traição não é só sexo com os outros, não. A traição, ela tem muitas faces. Então as pessoas, elas vão arrumar um jeito de te trair. Se elas não têm caráter, elas vão achar um jeito, sabe? E acharam. Tiveram pessoas também que se disseram não monogâmicas só pra conseguir ver se eu mudava de ideia, porque eu ia me apaixonar loucamente por elas e perceber o amor verdadeiro era aquilo. E aí eu ia ficar só com elas. Não acontecia, então acabou. Eu tive pessoas que estavam também iniciando. Eu tô falando no plural, mas é uma de cada vez esses exemplos. Mas eu tive também pessoas que não. Que estavam no começo e estavam começando a entender e estava completamente perdida ainda. E aí eu acabei sendo pega ali no meio daquilo. E aí ela não sabia comunicar nada, porque não tinha o costume de uma relação onde se comunicava, e aí tentava, só que faltavam coisas muito importantes de serem ditas. E aí cansa uma hora, sabe? E também não deu certo. É muito. E é doloroso. Os fins, eles são muito dolorosos. E aí, pensa. E eu acho, né, na minha visão, que numa relação assim você tem que se doar. Porque você tem que se abrir. E você se machucar depois de ter se aberto é difícil. Porque dá pra se machucar superficialmente, mas quando machuca lá dentro é difícil. E eu acho que na não monogamia você se abre para as pessoas bastante. E aí quando machuca, machuca lá dentro. Bom, esse é mais ou menos o bate-papo hoje. Espero que esse novo capítulo no YouTube dê certo, que as coisas funcionem por aqui. Eu vou sempre falar bem mais do que eu costumo falar nas outras redes sociais. Quero trazer muita coisa diferente. Quero falar muito mais de mim, muito mais sobre os assuntos que vocês tanto me perguntam, mas as outras plataformas são assim. E se eu esquecer alguma coisa, eu tenho todo o resto da minha vida pra vir aqui falar. Amo vocês. Bastante. Eu não sei o que dizer. Ai, parece podcast, só que melhor.